Olá, queridos, tudo bem? Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, diz assim a palavra do Senhor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 17 diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Amém? A carta do apóstolo Tiago, ele nos fortalece, irmãos, a orarmos, a buscarmos a face do Senhor e tudo aquilo que nós precisarmos, nós apresentarmos ao Senhor em oração. Ele diz que a oração feita por um justo, como você, a oração feita por uma pessoa como você, ela tem muito por seus efeitos. E ele diz no versículo 17 que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E se Elias orou e por 3 anos e meio não choveu, e novamente ele veio orar, e ele se humilhou na presença do Senhor, e quando ele terminou de orar veio chuva, é porque eu e você também nós podemos, através da oração, através da busca da face do Senhor, nós podemos alcançar as nossas petições. Ele fala, a oração do justo tem muito por seus efeitos. Eu coloquei o título dessa mensagem de O Poder da Oração. Você não sabe um poder tão grande que você tem dentro de você. Basta somente você colocar esse poder para fora. O poder da oração. Existe um poder dentro de você tremendo, que quando você descobre esse poder, você passa a viver com ele. Você passa a viver uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida de estar na presença do Senhor, porque quem ora, ele vive na presença de Deus. A oração é como se fosse uma conversa entre você e Deus. A oração é que vai levar as tuas petições ao trono da graça do Senhor e vai trazer a resposta de Deus, se materializando a tua petição para a tua vida, para a tua causa, para a tua saúde, para as tuas finanças, para os teus negócios, para o teu matrimônio, para aquilo que você apresentar para a tua família, em nome do Senhor Jesus. O título dessa mensagem é o poder da oração. Primeiro, a oração ela tem o poder de provocar a justiça no homem. Você está entendendo? A oração, ela provoca a justiça e tem o poder de fazer o impossível na vida do homem. O impossível, irmãos. Você talvez esteja vendo esse vídeo e almejando teu coração algo que aos teus olhos, na tua visão é impossível, que não tem mais jeito. É uma enfermidade, é uma causa na justiça, é esse cartão de crédito que não tem condições mais de tu pagar, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. Se você orar, se você apresentar ao Senhor, se você apresentar esta causa, se você apresentar esta petição, o Senhor do trono da sua graça, ele vai ouvir a tua oração, vai responder e vai te dar vitória. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, a Bíblia nos conta sobre a história de Ana. E você conhece a história de Ana. Ana era uma mulher estéril, uma mulher humilhada. Vivia sob humilhações de uma outra esposa, de uma concorrente dela praticamente, que chamava Penina. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ela era humilhada todos os dias. Elcana amava aquela mulher, amava Ana, mas ele não podia fazer o que somente Deus podia fazer, era dar um filho a ela. E diz a Bíblia no versículo 10, ela pois chorou com amargura de alma, orou ao Senhor, apresentou ao Senhor e chorou abundantemente. E a Bíblia diz, Senhor, que ela disse, o Senhor ouve e responde o choro da tua serva. E a palavra de Deus vai dizer que depois ela fez um voto ao Senhor em oração. Disse, Senhor, se tu me deres um filho varão, eu entregarei na tua casa para ser criado segundo os teus costumes, segundo a tua casa. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus respondeu a oração de Ana. Era impossível aquela mulher engravidar,
Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível, meu irmão. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a história dessa filha, Ele pode mudar a história desse filho, Ele pode mudar a história desse marido, Ele pode mudar a história desse casamento, Ele pode mudar a história desta finança, Ele pode mudar a história dessa saúde. Creia nisso. Então a oração do justo, ela provoca o impossível. Eu não sei o que você está precisando, o que é impossível a teus olhos, o que já não tem mais como você fazer nada, como a justiça fazer nada, como o médico fazer nada, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é o Deus que ouve o clamor e responde. No Salmo 107, no versículo 13, diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Então dobre seu joelho, apresente essa causa e creia que a oração ela vai subir, vai mover o coração de Deus e vai lhe dar vitória. Vai lhe responder e vai lhe dar vitória. O poder da oração, a oração também ela causa restituição. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que tiraram de você, não sei o que te levaram, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, se você orar, Ele vai resolver, Ele vai entrar na causa, vai se envolver nessa questão, vai te responder, vai te restituir e vai te dar vitória. Foi assim, lá em 1 Samuel, capítulo 30, a Bíblia diz que os amalequitas levaram as mulheres de Davi, levaram os camelos, levaram as crianças, levaram os gados, levaram tudo. E diz a Bíblia Sagrada que quando Davi chegou ali em Ziclag, diz a palavra do Senhor que até queria apedrejar Davi. Mas o que Davi fez? Davi chamou o sacerdote Abiatar, pediu o éfode, que era a roupa sacerdotal, a roupa de santificação. E diz a palavra de Deus então que ele vestiu aquele éfode e foi para a casa do Senhor, foi buscar a presença de Deus em oração. E diz a palavra que ele apresentou aquela causa ao Senhor e perguntou para o Senhor se ele ia guerrear ou se ele ficava ali em Ziclag. A Bíblia diz então que o Espírito do Senhor veio e respondeu a Davi: vai, Davi, persegue os amalequitas porque eu vou te dar essa vitória. A Bíblia diz então que Davi pegou o seu exército, foi atrás dos amalequitas, alcançou os amalequitas, destruiu os amalequitas e diz a Bíblia Sagrada que o despojo, a restituição foi maior do que os amalequitas tinham levado. Você está entendendo como é que Deus faz? Deus vai te dar muito mais daquilo do que você pede ou do que você pensa, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é o dono dos céus e a terra, irmãos. Ele é dono de todas as coisas. Foi Ele que fez todas as coisas. Nada se move se não seja ordenança dEle. Nada, irmãos, nada acontece se o Senhor não ordenar, se o Senhor não permitir. Então acalma a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que te tiraram vão te devolver mediante você buscar em oração. A oração do justo tem muito por seus efeitos. A tua oração vai fazer efeito, porque ela vai subir ao trono da graça do Senhor. E do trono da graça do Senhor, o Senhor vai responder, vai determinar os anjos que guerreiem em teu favor e vai te dar vitória e vai te restituir em nome do Senhor Jesus. O poder da oração também, ela ministra cura. Irmãos, se tem alguém enfermo na sua casa, se tem alguém passando mal, dobra o teu joelho, estende as tuas mãos e você vai ver que a oração do justo tem muito por seus efeitos. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequias estava doente, Isaías capítulo 38. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor falou para Isaías: Isaías, vai lá com Ezequias, fala para o meu servo que ele vai, para ele arrumar a casa dele, que ele não vai ser curado, ele vai morrer. E diz a Bíblia Sagrada então que Isaías chegou com Ezequias e falou para Ezequias: arruma a tua casa, porque desta cama tu não passa. O Senhor vai te recolher. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ezequias estava com uma enfermidade tão mortal, irmão, tão doente, tão debilitado, que ele não conseguia nem levantar da cama. E a palavra vai dizer que ele virou o rosto para a parede e falou com Deus. Disse: Senhor, lembra que eu tenho estado na tua presença, lembra que eu tenho sido voltado para ti, lembra que eu tenho estado com o coração reto diante de ti. E diz a palavra de Deus que depois desta oração, Ezequias chorou muitíssimo.
havia um arrependimento, havia ali o coração dele aquebrantado. Irmão, você quer vitória com Deus? Se aquebrante, chore na presença dele, chore nos pés dele, irmão. Não conte suas causas para ninguém, seus problemas para ninguém, não conte, não, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, conte para Jesus, apresente a sua causa para Jesus, dobre seus joelhos aos pés do Senhor, chore pela madrugada, só você e Deus ali no teu cantinho, irmãos. Desperte pela madrugada e vá buscar o Senhor. E essa causa é essa mesma que você está pensando agora, essa causa impossível aos teus olhos, impossível aos seus olhos, a tua visão, porque para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz, irmãos, então, que Isaías ainda não tinha nem saído do palácio, depois de ter dado o recado para o rei Ezequias. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor falou para Isaías: Isaías, volta lá com Ezequias, volta lá com meu servo Ezequias, porque eu ouvi a oração dele e eu vi. Ele disse que ouviu a oração subiu, e do trono da graça de Deus, ele disse, e eu vi as suas lágrimas. Você está entendendo, irmãos? Quando você ora, quando você se humilha, quando você se aquebranta, irmão, não tem nada que possa barrar o desejo que almeja o teu coração. A tua oração vai rompendo, irmão, a tua oração vai quebrando tudo, a tua oração vai fazendo a oração contrária, a tua oração vai quebrando os aguidar de macumbaria, de feitiçaria, a tua oração, irmãos, vai direto ao trono da graça do Senhor. Você está entendendo? O poder da oração, o poder que você tem aí dentro de você. Você tem um poder grande, um poder glorioso. Você só precisa usar esse poder a teu favor, a favor dos teus filhos, a favor da tua casa, a favor da tua família. Olha, eu tenho 65 anos, eu oro muito pela minha saúde. Eu não sinto nada, eu não tenho problema nenhum, para a honra e a glória do Senhor. Eu oro muito por meus netos, eu já oro por meus bisnetos. Você acredita nisso? Eu já faço oração para os meus bisnetos, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele alcança até a terceira e a quarta geração daqueles que buscam a sua face, daqueles que fazem a sua obra. Eu busco a face do Senhor, eu estou na presença do Senhor, eu faço a obra do Senhor. A minha oração vai chegar ao trono da sua graça, porque Ele diz, a oração do justo tem muito por seus efeitos. Amém? Que a tua oração chegue ao trono da graça do Senhor em favor dos teus filhos, em favor da tua casa, em favor do teu casamento, em favor das tuas finanças, em favor da tua saúde, em favor daquela causa que aos teus olhos, você acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, irmão. Faça uso dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Dá um like, compartilhe esse vídeo e tenha um dia abençoado para a glória do Senhor Jesus.